Senhores e senhoras, dando continuidade ao nosso treinamento da nossa Shield R2, hoje falaremos aí sobre os push buttons e os relés. Os push buttons estão diretamente ligados aqui ao meu SP32, obviamente passando por acopladores óticos. E os relés são acionados pelo ESP, passando por transistores. Nessa aula, faremos o seguinte. Ao pressionarmos um botão, observem que quando eu pressiono esse meu push button, ele manda 0 aqui para o meu SP32. Quando eu tiro o dedo, ele manda 1 para o meu SP32. Essa foi a configuração escolhida aí para a montagem dessa Shield. Então, muita atenção. Sem eu pressionar o botão, ele está mandando 1, nível lógico alto, high. Quando eu aperto o botão, ele manda 0, nível lógico baixo, ou low lá na programação. Criaremos um código, descarregaremos aqui no nosso ESP32, para que quando eu pressionar o botão, ele acionará um relé. Nesse caso eu tenho 2 relés. Eu posso usar tanto o relé que está no pino 18, quanto o relé que está no pino 19. As entradas, a mesma coisa. Tenho 4. Posso usar 13, a 14, a 26 ou a 27. Ou as 4. Assim como também posso usar os 2 relés ao mesmo tempo. Essa é a proposta para essa aula de hoje. Ao final, nosso projeto ficará dessa forma. Bom, aqui eu estou para fazer o meu teste, né? Então aqui eu tenho o pino 13. O pino 13 foi configurado para acionar o relé que está no pino 19. Meu pino 14 foi configurado aqui, ó, quando eu pressionar, ele acionará o 18. Observe que a entrada também é identificada, tá? Então, se o sinal chegar, esse LED verde aqui, ó, ele vai acender. O meu pino 27 fará com que o meu relé do pino 18 oscile. E meu pino 26 aqui, ó, ele fará com que o pino 19 oscile. Bom, senhores, essa é a nossa proposta, tá? Então, se isso te interessa, vamos ao código. Bom, pessoal, seguindo o padrão aqui do canal, tá? Nós sempre iniciaremos um código do zero e vamos fazer passo a passo para que você possa acompanhar. Aqui é o meu setup, tá? E eu preciso colocar aqui dentro a configuração dos meus pinos, ou seja, se ele será entrada ou saída. O comando para isso é o pinmode. Então, muita atenção aqui, ó. Caso você tenha alguma dúvida nos comandos, é só procurar lá o Arduino referência. Então aqui, ó, o meu pino 19 ele será saída, Alt, Put. Vou fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui também o meu pino 18. Com relação às entradas, alguns pinos não precisam ser configurados, porque eles são nativamente classificados como entradas. Mas na minha Shield aqui eu tenho um pino que é o 26, que ele é tanto analógico quanto digital, no ESP. Na Shield eu configurei ele para ser uma entrada digital. Assim, eu tenho que colocar aqui. Então vou dar um Ctrl C aqui também, Ctrl V. Esse meu pino 26, ele deve ser colocado aqui e deve ser classificado aqui, ó, configurado como input. Eu costumo já colocar todos, já que
Assim eu não peco aí pela falta, aí sim pelo excesso. Então já vou colocar o 26, o 27, o 13 e o 14. O 14. Só vou dar uma... Aqui, ó. Alt. Deixar na sequência que eu vou usar aqui no código. E aqui dentro do loop você pode colocar a lógica que você quiser. Então nós vamos iniciar aqui com o if, que é o que nós temos de mais simples aí na programação. Se eu ler um pino digital, então o comando que eu tenho que usar é o digital read. E dentro desse parênteses aqui eu tenho que colocar o pino que eu quero ler. Nesse caso eu quero ler o pino 13. Quando eu pressiono o botão da minha placa, ele manda 0. Então ele vai comparar aqui, ó, se o pino 13 é igual a low. Se essa condição for verdadeira, ele deverá acionar o meu pino que está, por exemplo, ligado lá no 19. Ó, inclusive faltou aqui, ó. Tem que pôr aqui, ó, 19, 18 e 19. Então o comando para escrever no pino é o digital write. O pino que eu quero comandar, o 19. E vou colocar que ele seja high. Aqui eu tenho que colocar o ponto e vírgula, nunca no if. Else, ou seja, se eu pressionar o botão que está no pino 13, ele acionará o relé que está no pino 19. Se não, ou seja, se eu não pressionar, eu quero que ele se mantenha desacionado. Digital write, onde eu escrevo no pino 19, e eu quero que ele seja low. Tá feito. Então, a nossa primeira lógica já pode ser testada, inclusive. Aqui, ó, você vem em ferramentas, dá um auto formatar e ele dá uma organizada aqui no seu código. Vou descarregar ele na minha placa. Opa, ele deu um erro aqui, ó. E esses erros são extremamente importantes. Então não vou nem editar, para que você aprenda aí também a achar aí os erros. Aqui, ó, o W ele tem que ser maiúsculo, tá? Então vamos de novo. Agora não deu erro. Vou já descarregar aqui na placa. Eu só vou fazer o teste inicial e no final eu mostro o teste de todos os botões. Perfeito. Agora eu farei com que o meu pino 14 acione o relé que está no pino 18. O comando é o mesmo, tá? Então essa lógica aqui, ó, para o primeiro e essa aqui será agora para o segundo. Se meu digital read, ou seja, o comando para eu ler o meu pino digital, o meu pino digital que está no 14, for igual, aqui ó, é comparação, alô? Então ele vai comparar o estado do pino. Eu quero que ele escreva no pino 18, onde tem lá mais um relé. O comando é escrever no pino, digital write. Qual pino eu quero escrever? O 18. Quero escrever o quê? Alto. Ponto e vírgula. E se eu não pressionar o pino 14? Aí o comando é o else. Se não, digital write. O meu pino 18
será low. Mais uma lógica feita. Então já conseguimos controlar aí tanto o pino, o relé que está no pino 19, quanto o relé que está no pino 18. Vamos verificar de novo, se não demos nenhuma mancada. Opa, de novo aqui, ó. Então o comando aqui, ó, digital. Ele mostra aqui onde está errado, tá? E ele até achura a linha onde está o erro. Vamos verificar de novo. Agora passou. Vou descarregar lá na placa. Eu vou pressionar aqui o meu pino 14 também, tá? Esperar descarregar só. Muito bom. Agora eu farei com que o meu relé, que está no pino 19, fique oscilando. E quem vai comandar vai ser o pino 26. Então vamos fazer aqui uma lógica. Se eu preciso ler o pino, o meu digital read, que faz a leitura do pino. Nesse caso eu quero ler o pino 26. Se o meu pino 26 for igual a low, ou seja, quando eu pressionar o meu push button, eu quero que ele faça com que o meu LED do pino 19 fique piscando. Para isso eu vou precisar abrir aqui uma chave, tá? E dentro dessa chave eu vou colocar aqui minha lógica. Então primeiro eu quero que ele acenda, digital write, né? Porque eu quero escrever nele. O pino 19, ele será high, ou seja, ele vai acender. E vai esperar um tempo, aí eu vou colocar um delay. O delay aqui ele é em milissegundos, vou deixar meio segundo, 500. E agora eu quero que ele desligue o que está no pino 19. Vou fazer aqui, ó, um Ctrl C, Ctrl V. O delay tem que estar aqui também, tá? Então só que aqui, ó, low. Feito. Vou verificar. Não faltou aqui o else ainda, né? Senão ele não vai saber o que vai fazer. Se eu pressionar, ele fica oscilando. Se não, eu quero que ele fique apagado. Então só vou copiar daqui, ó, Ctrl C, e vou colocar aqui dentro. Ctrl V. Vou fazer uma indentação, né? Autoformatação. Aí. Vou verificar de novo. Sempre é importante você ir verificando o passo a passo, tá? Para evitar aí um desconforto. Às vezes faz um código muito grande, não foi testando no caminho, e aí acaba desanimando. Está descarregando. Está funcionando também. Vamos fazer a mesma coisa e para encerrar com o pino 27. Como ele é uma lógica igual a essa, eu vou dar um Ctrl C em tudo isso. E Ctrl V aqui embaixo. Aqui eu só vou mudar o pino para 27. E aqui eu vou colocar o 18. 18. 18. Então só que agora é o 27. Para você não se perder, é importante você ir fazendo comentários aqui no seu código, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é a lógica para a entrada 13, ou seja, o pino 13 lá. E aí você pode ir organizando isso aqui, ó. Então, Ctrl C, aqui, ó, Ctrl V, que vai ser a lógica para o pino 14.
Ctrl C. Vou fazer a lógica aqui o pino 26. Lembrando que o pino 26 ele tem que estar definido lá em cima, porque ele também é um analógico, tá? E aqui o último, o pino 27. É lógico que você pode trabalhar essa lógica da forma que você achar mais interessante. Vou descarregar o código inteiro. Vou testar todos os pinos e já mostro aí como que ele ficou aqui na nossa shield. Bom, aqui eu estou para fazer o meu teste, né? Ó. Então aqui eu tenho o pino 13. O pino 13 foi configurado para acionar o relé que está no pino 19. Meu pino 14 foi configurado aqui, ó. Quando eu pressionar, ele acionará o 18. Observe que a entrada também é identificada, tá? Então se o sinal chegar, esse LED verde aqui, ó, ele vai acender. O meu pino 27 fará com que o meu relé do pino 18 oscile. E meu pino 26 aqui, ó, ele fará com que o pino 19 oscile. Bom, senhores, essa é a nossa proposta, tá? Então, se isso te interessa, vamos ao código. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.